Bom dia, sexta-feira, né? Um friozinho aí por todo o Brasil. E a gente está aqui ao vivo, né? Para aquecer a sua manhã com a palavra de Deus e com informações que vão fazer diferença na sua vida, na nossa vida, né? Quero dar bom dia para você que está nos assistindo. Acompanhamos aí um devocional, né? É muito bom começar o dia com a palavra de Deus. E todos os dias nós temos esse devocional aqui, né? Então você pode acompanhar mais cedinho, das 9h30 até as 10 horas, né? Tem esse devocional, né? De manhã, para começar o dia, tomando um cafezinho, meditando na palavra de Deus. E depois Manhã EPP aqui ao vivo, né? Com um monte de informações interessantíssimas. E hoje nós vamos falar de um assunto que quase ninguém quer falar às vezes, e até quando a gente cita, a gente fica assim, ó, nossa, meu Deus, não quero nem ver. Não, mas é preciso ver sim, é preciso tomar conhecimento, é preciso alertar, né? Para que a gente cuidar, tudo que a gente previne é melhor de ter uma qualidade de vida, uma saúde melhor, né, do que deixar para a última hora ou quando já está gravado. Nós vamos falar de como suspeitar do câncer infantil. Muitas dúvidas, né? Se é hereditário, se não é, se acontece na maioria das crianças, se é fácil de todas terem números. Nós trouxemos um profissional, o Dr. Luiz Sakamoto, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho, ele já está aqui com a gente e vai explicar tudo para a gente. Então, compartilhe o link para quem possa interessar, já envia aí, né? Porque daqui a pouco nós vamos ter essa conversa interessantíssima. Eu estava aqui, e é bom a gente saber, né? Nós podemos ser instrumentos de ajuda nas mãos do Redentor, e a gente tem que saber, né? Cuidar das nossas crianças, né? Então, daqui a pouco a gente vai conversar com o Dr. Luiz Sakamoto. E antes eu quero ler um versículo que diz assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João 3:27, para a gente meditar essa manhã, né, de sexta-feira, que tudo que nós recebemos vem do Senhor, vem do céu. A gente não pode receber coisa alguma se do céu não nos for dado. Lembra daquele versículo também que fala que tudo que nós temos de bom vem de Deus, né? Às vezes a gente pensa que é bom, né? Tudo que temos de bom vem de Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Então, vamos hoje estar mais conectados com Deus para que possamos ter mais frutos, né, desse amor, dessa luz que é nosso Senhor Jesus. Isso aí. Stories que edificam. Vamos lá ver qual stories que a gente rodou no Instagram e chamou nossa atenção por edificar. Vamos ver. A gente escolheu o stories do Luan Ribeiro, que citou 1 Pedro 2:9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Olha aí o stories do Luan Ribeiro. Obrigada, Luan, que edificou nossa vida, e sacerdócio eleito, né? Escolhidos para uso exclusivo de Deus. Sabia que santo tem esse significado? Quando Deus fala que nós somos o povo santo dele, significa que nós somos povo separado para uso exclusivo de Deus? Vamos pensar nessa sexta-feira o que a gente tem feito, final de semana chegando aí, né? Vamos avaliar aí para ver se eu estou glorificando a Deus. Quero comais, quero bebais, façais tudo para a glória de Deus, né? É muito lindo. É isso aí, gente. Já estou com o Dr. Luiz Sakamoto aqui. O Dr. Luiz Sakamoto é oncohematologista pediátrico do grupo Oncologia DOR do Hospital São Luís, em São Paulo, mestre em oncologia, PhD em biologia molecular. E eu quero dar bom dia para o doutor que já está aqui com a gente. Bom dia, doutor. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite para falar desse assunto tão importante, né? Bom dia Lídia, bom dia aos espectadores. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante. Eu espero que a gente consiga aí desfazer alguns tabus em relação ao tema e eu espero realmente a gente poder contribuir para o ganho de conhecimento da população em geral em relação ao câncer infantil.
Olha que bênção, gente. Como é bom. Obrigada, doutor. Vai ser um prazer conversar com o senhor e trazer essas informações importantíssimas daqui um pouquinho mais, né? Muito importante. Obrigada, doutor. Daqui a pouco a gente já vem com o doutor aqui. Antes eu quero falar de uma turma que Deus tem usado na internet para alcançar a criançada, que é o Três Palavrinhas. E você já deve conhecer esse lindo trabalho, mas agora é hora da gente ajudar, né? Ajudá-los. Existem diferentes formas de contribuir para esse projeto, para que ele possa se manter levando a palavra de Deus e evangelizando crianças pelo mundo. E uma ótima notícia é que todos podem ajudar. Com muito pouco, você já pode se tornar um embaixador Três Palavrinhas e ajudar a abençoar milhares de crianças com conteúdos gratuitos. E antes de falar mais sobre isso, assiste esse vídeo e saiba mais como o Três Palavrinhas tem sido um instrumento de Deus para alcançar pessoas na internet. Tem uma coisa dentro de mim que às vezes eu não consigo explicar, sabe? É uma coisa boa que me faz olhar para as pessoas com vontade de abraçar. Que me faz chorar mesmo quando estou muito feliz. Que mostra como o mundo é bonito, mesmo quando tudo parece tão difícil. Que me leva a ajudar as pessoas, mesmo sendo tão pequena. Fico pensando em 1000 palavras para explicar o que eu sinto, mas só consigo pensar em 3 palavrinhas. Deus é amor. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu já vivi até aqui. A minha família, a minha igreja, meu trabalho e tudo aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. Nesses 7 anos de 3 palavrinhas, eu tenho uma palavra no meu coração: gratidão. E juntamente com toda a equipe, escolhemos cada detalhe para poder agradecer todas as bênçãos do nosso Deus e também tocar a cada coração que está nos assistindo. Em todo esse tempo, muita coisa aconteceu. Lançamos 5 álbuns para todo mundo louvar ao Senhor com músicas que marcaram gerações. Com isso, alcançamos mais de 2 bilhões de visualizações em nosso canal no YouTube. Participamos de grandes festivais e ganhamos um troféu especial como melhor animação. Participamos também do Teleton em 2019. Foi muito especial. E mais de 20 mil pessoas assistiram ao nosso espetáculo Deus é Tão Bom em 2019. Levamos o amor de Deus a centenas de países pelo YouTube e 75 países pelo Spotify. Mas queremos mais. Queremos mais porque sabemos que ainda tem muitos corações que precisam conhecer o amor de Deus e serem transformados por Ele. Recentemente estivemos na Angola e na África sentimos na pele o quanto o mundo tem necessidade desse amor. Eu sempre soube que o Três Palavrinhas seria algo maravilhoso, mas nunca imaginei que chegaríamos até aqui. E tudo isso é reflexo do amor de Deus por nós, mas principalmente pelo seu amor pelas famílias e pelas crianças. Esse sempre foi o nosso desejo, levar o amor de Deus ao coração das crianças. E é tão emocionante receber de pais depoimentos nos mostrando como Três Palavrinhas mudou a vida de seus filhos, os ajudou a crescer na fé e até a superar situações difíceis. Eu sou mãe do Ian, de 6 anos, e do Davi, de 3 anos. Desde bebezinhos eles ouvem Três Palavrinhas e amam. Eles sabem todas as músicas do Três Palavrinhas. E quando o Ian tinha 3 anos de idade, nós descobrimos que eu estava grávida. E o Ian escolheu que o irmãozinho dele chamaria Davi. O Davi nasceu e ele nasceu fora do tempo, nasceu prematuro. Depois de 15 dias internado, o Davi ganhou alta, foi para casa, mas sempre era uma criança mais doentinha. Ninguém nunca descobriu o que o Davi tinha. E aí fecharam um diagnóstico que ele tinha uma doença, uma imunodeficiência primária, chamada DGC. Os médicos vieram falar com a gente que teria uma opção de cura para o Davi, que seria o transplante de medula. O Senhor escolheu que o Ian fosse 100% compatível com o Davi. Pra gente, o mundo caiu ali naquela hora. O chão sumiu, porque nós não esperávamos que seria tão rápido.
mas nós vimos que era o agir de Deus na vida dele. O transplante de medula foi feito aqui no dia 1º de fevereiro. O Senhor esteve com Gabi conosco todo o tempo. Não é um processo fácil, muito dolorido. Só quem passa sabe o quanto é sofrido. Em todos os dias, o Davi louvava ao Senhor com um livro de 3 palavrinhas. Ele ama cada um dos hinos, porque realmente ele canta com o coração. Quando chegou o impossível na vida dele, o Senhor entrou com o possível e operou o milagre. E a nossa meta é essa, gerar novos recursos para que o Três Palavrinhas continue crescendo e abençoando tantas famílias, assim como abençoou a casa do Davi e do Ian. Mas no final de 2019, um novo desafio nos foi apresentado. Uma determinação judicial nos Estados Unidos fez com que o YouTube diminuísse drasticamente a distribuição de receita gerada por anúncios para todos os canais infantis. Além disso, como você já deve ter percebido, foram bloqueados todos os comentários e notificações, impedindo que possamos conversar com você. Isso nos causou uma significativa queda na receita, colocando em risco tudo o que construímos até aqui, nos impedindo de continuar investindo, trazendo o risco de não podermos produzir novas músicas. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com Três Palavrinhas, é que nós servimos a um Deus grandão. Nenhum sonho é pequeno demais e nenhum desafio grande demais para Ele. E é por isso que o Três Palavrinhas não vai acabar. Sabe por quê? Somos Três Palavrinhas num só coração. Meu convite hoje é para você nos ajudar na missão de não apenas mantê-lo, como levá-lo para o mundo todo, em várias línguas, vários conteúdos novos. Três palavrinhas, um só coração. Trois petits mots, un seul cœur. Uma linguagem e 100%. Três palavrinhas, um só coração. Mitsu no kotoba, hitotsu no kokoro. 3 little words, only one heart. Três palavrinhas com Jesus no coração. Três palavrinhas e um só coração. Se você acreditar também, nossa missão está realizada. Ser uma conexão entre você, sua família e o amor de Deus que nos trouxe até aqui. E você pode nos ajudar. Isso mesmo, você pode ser um dos responsáveis para fazer com que o Três Palavrinhas continue abençoando tantas famílias, assim como a sua foi abençoada também. Divulgue o nosso site e lance essa rede de amor, para a gente continuar falando a respeito do nosso melhor amigo para muitas crianças. Nós temos várias possibilidades que você pode nos ajudar, de vários tamanhos, mas de igual importância. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E agora é hora de ajudar. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de calor. Sei que Jesus quer ser o seu amigo e Ele oferece o seu amor. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Meu Deus, que vídeo é esse? Que vontade de brincar com essas crianças, de cuidar, né? Você viu aí os tratamentos, os milagres de Deus, né? E como esse canal tem ajudado muitas crianças também que às vezes estão passando por tratamento, como você viu aí, né? E a gente vai falar mais disso logo. Então, se você gostou, se emocionou com esse trabalho e quiser ajudar, é só acessar horadeajudar.trêspalavrinhas.com.
horadeajudar.com. Lembrando que o 3 é numeral, tá, gente? Então, Hora de Ajudar, acessa lá o site horadeajudar.trêspalavrinhas.com.br. Aí você pode saber mais como ajudar esse projeto lindo. É isso aí, gente. E, mudando de assunto aqui, Tainá Félix tem um recadinho importantíssimo pra gente, para você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Presta atenção nesse recado. Olá! Eu tenho uma convocação importante para você que é membro comungante da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. No próximo sábado, dia 31, entre 1 e 6 da tarde, e no domingo, dia 1º, entre 8 da manhã e meio-dia e meia, e depois entre 13h30 da tarde e 7 da noite, estará acontecendo aqui na igreja a Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de novas lideranças. 20 candidatos a diáconos vão concorrer a 15 vagas e 2 candidatos a presbítero disputam uma vaga. A votação será inteiramente digital, mas você precisa estar presente para assinar a lista de votação. Os nomes dos candidatos já estão sendo divulgados em cartazes distribuídos pela igreja. Ore ao Senhor e venha participar desse momento importante na vida da nossa comunidade. Que Deus abençoe esse processo e que tudo seja para a glória do seu reino. Muito bom, obrigada e fiquem atentos aí à eleição. Já estou aqui com o doutor Luiz Sakamoto. Obrigada, doutor, por ter aceitado nosso convite. Esse tema tão importante, né? Eu já estava conversando com o doutor aqui nos bastidores e o que chamou mais minha atenção, a importância de detectar, né, e pensar com antecedência sobre possíveis sinais, né, do câncer infantil. Eu queria que o senhor falasse essa importância, doutor, já de começo, assim, um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Sim. Eu acho que a importância, né, da gente trazer essas informações em relação aos sintomas e aos sinais mais frequentes do câncer infantil, ela é reforçada com alguns números, né? O câncer infantil, e isso fica muito fácil da gente perceber se a gente tentar se lembrar, se a gente já teve conhecimento de alguma criança com câncer, ou na família, ou então algum conhecido com algum parente, que tem algum parente, uma criança com câncer. E é muito raro hoje em dia você ter algum indivíduo que já teve essa experiência, né, de ter contato com uma criança com câncer. É diferente do adulto, porque no adulto o câncer é bem mais frequente, né? O câncer, por si só, é uma doença que é muito relacionada à senilidade, né? Então, indivíduos mais velhos, eles têm mais chances de ter câncer. E a gente nunca pensa que uma criança, né, na tenra infância, vai poder desenvolver esse tipo de doença, e a gente sabe que existe, né? Proporcionalmente, o câncer da infância ele corresponde a apenas uma pequena parcela dos cânceres envolvendo todas as faixas etárias. Então, a gente sabe que do total de cânceres, 1% correspondem aos cânceres que ocorrem em indivíduos abaixo dos 18 anos de vida. A gente tem um outro dado que também corrobora para essa nossa tentativa de trazer mais informações, que é o fato de que o câncer infantil, hoje no Brasil, já é responsável, já corresponde ao segundo lugar em termos de causa de mortalidade em indivíduos abaixo dos 18 anos. Só perde para as causas externas, né? Só perde para os acidentes. Então, daí vem a importância que a gente chama de epidemiológica, a importância em termos de saúde pública, de você fazer um diagnóstico quanto antes numa criança, porque, obviamente, quanto mais cedo você detecta, mais fácil de tratar, né? E a gente tem um outro número que também traz bastante informação para a gente, é que, ao contrário do que acontece no câncer do adulto, o câncer da infância é altamente curável. Né? Que coisa boa. De uma maneira geral, envolvendo todos os tipos. Claro que isso varia em termos, assim, dependendo do tipo de câncer do qual estamos falando, mas ao redor de 70% a 80% dos cânceres da infância são curáveis. Ai, que esperança, né? O que acontece é que aqueles 20% que a gente não consegue curar é que correspondem aquele segundo lugar em termos de mortalidade em indivíduos menores do que 18 anos. Então,
Acho que daí dá para a gente ter noção da importância em termos de saúde pública do câncer infantil, da gente fazer essas campanhas. Ainda, particularmente, eu acho que a gente tem muito pouca informação, a gente tem muitos tabus em relação ao câncer, aquilo que você estava falando no início, né? Assim, as pessoas têm até um pouco de receio de falar do tema. Sim, muito mais para criança, né? Imaginando que talvez as chances de cura sejam semelhantes ao do adulto. E não é verdade. A gente cura grande parte das nossas crianças, né? E isso traz até uma certa preocupação, porque como curamos grande parte desses indivíduos, a gente hoje se preocupa muito com como vamos devolver esse indivíduo à sociedade. Olha. Né? E tem alguns estudos mostrando que a gente vai ter uma parcela no futuro significativa da população que vão ser de indivíduos curados de um câncer na infância. Olha. Adultos, indivíduos que tiveram seu câncer lá na infância e que estão curados e que estão aí fazendo parte da sociedade. E a gente tem que se preocupar. Hoje a gente se preocupa com isso, antigamente não, porque, de fato, o câncer lá na década de 70, 60, o câncer infantil, assim como era o de adulto, era uma doença letal, na grande maioria dos casos. Hoje, como a gente cura a maior parte, então a gente se preocupa com os efeitos tardios do tratamento, né, que não são poucos. E essa questão do quanto nós temos que ser intensos no tratamento tem ligação direta com o fato de a doença ser detectada em estágios precoces ou tardios. Então, quanto mais tardio o diagnóstico, quanto mais você demora para fazer o diagnóstico, mais intenso você vai ter que ser no seu tratamento e maiores são as chances de você ter efeitos colaterais ao longo prazo. A longo prazo. Né? Eu acho que aí agora a gente pode falar um pouquinho de quais são os sintomas. Isso que eu ia perguntar, doutor. Porque, assim, por exemplo, quem tem filho, do nada, a criança está tudo bem, de repente, qual seria o ideal? Ir fazer um exame mesmo a criança não tendo nada ou esperar aparecer alguma coisa, suspeitar? Como que a gente dá esse start aí? Eu acho que o ideal para uma criança, e hoje isso é engraçado que é muito pouco comum hoje, a criança ter um pediatra dela. Né? É mesmo? E eu sempre ressalto que é muito importante que até indivíduos menores de 18 anos tem que ter um médico seu, que o acompanhe, porque para este médico, aí sim vai ser mais fácil dele detectar os sinais e sintomas. Se você está acostumado a levar uma criança para o pronto-socorro só quando... para o médico, só quando ela tem alguns sintomas, se você não faz aquela prevenção, né? Aquela consulta, aquele check-up anual, como todo indivíduo adulto faz, então o médico do pronto-socorro muito dificilmente ele detecta a doença enquanto ela ainda está no início. Né? E como o câncer da infância é muito silencioso, muito raro, né? Face às outras coisas mais comuns da infância, tipo infecções de vias aéreas superiores, que são mais comuns, né? O médico também, ele normalmente coloca esse diagnóstico lá no final. Nunca vai ser um diagnóstico, e está super correto, né? Nunca vai ser um diagnóstico que ele vai colocar ali como primeiro. Né? E muitas vezes não está errado ele não detectar num primeiro momento, mas se ele é o médico da criança, ele vai ter a oportunidade de ver num segundo momento a mesma criança. É diferente do colega do pronto-socorro que vai ver aquela criança hoje e depois não vai ver nunca mais, porque no dia seguinte já é outro médico, né? Um outro plantonista. Então, eu ressalto sempre a importância de você ter um pediatra. Toda criança tem que ter um pediatra para chamar de seu. Né? A gente tem que resgatar essa cultura do pediatra generalista. E aí sim, né? Voltando àquela questão quais seriam os sintomas mais frequentes, né? Quando suspeitar. Em geral, a gente tem um rol de cânceres mais frequentes. Mais frequente na infância dos tipos de cânceres são as leucemias agudas. Então, a leucemia é um câncer
do sistema sanguíneo. Um câncer que, na grande maioria dos casos, surge na medula óssea, que é o que produz o nosso sangue. E aí os sintomas mais frequentes são aqueles relacionados à não produção das células que compõem, dos componentes do sangue. Então, a criança fica pálida, né? A criança começa a ter manchas no corpo, porque tem uma estrutura no nosso sangue, que são as plaquetas, que fazem o nosso sangue estancar. Então, se você tem uma baixa quantidade dessas plaquetas, né, desses componentes, aí você tem uma criança que é mais propensa a sangramentos, então fica com hematoma, fica com umas manchinhas vermelhinhas, que são pequenos extravasamentos de sangue do vaso, né? Uma criança que pode ter febre, assim, e é uma febre engraçada, que febre é um sintoma muito frequente nas infecções da infância, né? E, de fato, é muito mais comum que você tenha uma febre causada por uma infecção do que uma febre causada por um câncer na infância. Né? Mas aquela febre que não passa, apesar de você estar tratando a infecção, a suposta infecção, né? Aquela febre que vem um dia, aí ela fica 2 dias sem, depois vem um outro episódio febril, né? E isso fica recorrente, sem uma causa definida, né? Eu tenho uma criança só com febre e não tem mais nada. Isso é motivo para você investigar mais a fundo. Pode não ser câncer, né? E como eu falei, na maior parte dos casos não será. Mas isso é um sintoma que chama atenção, principalmente quando você tem uma criança, por exemplo, com uma leucemia aguda. Porque é uma criança que está indo bem e do nada ela começa com febre. Eu tenho febre hoje, passa 2 dias, tem outro pico febril depois, e vai assim, às vezes fica 1, 2 meses com esses episódios recorrentes de febre. A dor óssea também é frequente quando você tem esse diagnóstico desse câncer do sangue. Então, é aquela criança... Isso confunde muito com dor de crescimento. Pois é, isso que eu ia perguntar, porque eu vejo que tem muitas crianças que falam, tá doendo, o pai faz massagem. Exato, né? E a dor de crescimento é uma coisa que existe, ninguém sabe muito bem por que ela existe, mas o fato é que alguns estudos mostram que a frequência de dor de crescimento aí gira ao redor de 30% a 40% das crianças. Então, de cada 10, 4 vão ter dor de crescimento, e vai ser dor de crescimento mesmo. Olha que interessante. Existem algumas teorias do porquê que acontece, mas o fato é que a gente não sabe direito porquê. Mas a dor de crescimento é uma dor, assim, que normalmente dá nas duas pernas. Normalmente são as pernas que são acometidas, né? Normalmente são as duas alternando ou ao mesmo tempo. A criança com dor de crescimento verdadeira, ela não tem limitação do movimento. Ela tem a dor, normalmente é a dor que acontece no final do dia, normalmente depois de exercícios extenuantes, de atividades extenuantes. E é aquela coisa, faz massagem, melhora, né? Bota uma compressa, melhora. A criança, no dia seguinte, está ótima. Aí passa o dia correndo, e tem a sua dorzinha lá no final do dia. Né, vai alternando os membros e muitas vezes vai ao médico, o médico faz o exame físico e não vê nada, né? Então essa dor, e que acontece dos 4 até mais ou menos 10 anos, 12 anos de idade, muito provavelmente será dor de crescimento. Boa, né? muito bom. Agora, é diferente de uma dor causada por uma leucemia ou por um câncer ósseo, né? A dor da leucemia, ela não tem essa coisa do horário de preferência, né? Também não tem muita relação com o nível de atividade. Então, mesmo a criança pode passar o dia deitada que ela vai ter a dor. E é meio que permanente? Será ela pode vir oscilando, assim. Tem um dia, depois fica um dia sem, tem no dia seguinte. Mas ela tem esse comportamento de não melhorar com massagem. Né? Entendi. E isso, quando a dor ela começa a sair um pouco desse padrão do crescimento, né? Aí isso demanda uma investigação. Você aí tem que procurar um profissional de saúde, um pediatra, para que ele faça o rastreamento,
que inclusive essas dores podem ser causadas por outras coisas que não câncer, né? As doenças reumatológicas também acometem crianças mas assim, isso sai do escopo da dor de crescimento, que não precisa de tratamento. Dor de crescimento não se trata, né? Ela melhora sozinha. As outras coisas é que precisam de investigação e tratamento. A grande mensagem é que você não pode deixar uma condição que sabidamente necessita de tratamento sem o mesmo. Sim. Porque senão, obviamente que com o passar do tempo... E aí, assim, quando a doença já está avançada, aí o diagnóstico está na cara de qualquer um. Né? A grande sacada é você detectar precocemente, para você poder tratar precocemente, o tratamento ser mais fácil, os efeitos colaterais serem menores, né? Isso para qualquer tipo de doença. Eu digo que o médico ele tenta ser assim uma pessoa da previsão. O médico é uma pessoa que precisa prever o futuro, né? Mas ele prevê o futuro com base nos sinais que todos nós na faculdade somos ensinados a perceber, né? Eu queria voltar só em relação ao sintoma de dor, né? Que a dor não é comum você ter, por exemplo, um adolescente com dor nas costas, né? Um adolescente que com dor nas pernas. É claro que está jogando bola, tá fazendo muita atividade física, no dia ele vai ter a dor, mas no dia seguinte ele melhora, né? Aquele adolescente que, por algum motivo, de forma recorrente, tem dor nas costas, dor óssea, né? Ou que está jogando futebol e, de repente, dá uma topada ali leve com um colega e quebra a perna. Isso aí tem que chamar a atenção para um diagnóstico que não é o normal. Não é normal um adolescente vai cair, ter uma queda leve e fraturar um osso que talvez seja o osso mais resistente do corpo, que é o fêmur, né? A gente já viu muitos casos de crianças que chegam no pronto-socorro lá, um adolescente com o fêmur fraturado, você faz a fixação daquele fêmur lá, não se atenta para a possibilidade de você ter um tumor ósseo ali, né? E os tumores ósseos são mais frequentes em adolescentes, né? Mais ou menos que idade, doutor? Nas meninas um pouco antes, a partir dos 12 anos, e aí vai até a vida adulta, né? Adulto jovem. E nos meninos, aí ao redor dos 15 anos, mas ali na faixa etária, na faixa etária da adolescência, né? Então, os cânceres ósseos são mais comuns aí. É pouco comum você ter câncer ósseo numa criança pequena. Tá, entendi. Mas o adolescente tem mais e chama a atenção a coisa da dor, né? A dor no câncer ósseo é o sintoma mais frequente. E a dor no local onde o câncer está. Olha que interessante. Um tumor muito frequente, que é o que a gente chama de osteosarcoma, é um tumor que está muito na região do joelho. E aí é muito comum chegar com fratura, aí tá lá com a tala de gesso, mas ninguém está vendo que tem um tumor crescendo ali, né? Olha só. E muitas vezes o que acontece é que o tumor já existe e porque o osso fica frágil, ele quebra. Não é que ele quebra e depois se forma o tumor. Entendi. O tumor está ali, o osso está fragilizado, aí ele dá um chute na bola e quebra o fêmur, né? Essas coisas mal explicadas, elas precisam de explicação. Boa. Né? Um outro diagnóstico, que esse, assim, ele é importante porque você consegue devolver, preservar função de órgão quando você faz o diagnóstico precocemente, é o diagnóstico de um tumor que a gente chama de retinoblastoma, que é um tumor intraocular. Ele acontece no olho, surge da retina. E o tumor surge ele é detectado normalmente em crianças abaixo aí dos 4 anos de idade, né? E o principal sinal é o que a gente chama de leucocoria, que é uma mancha esbranquiçada lá
no fundo, na pupila. Na pupila. Então, quando você tira a foto da criança, normalmente você vê aquele... Hoje é menos comum da gente ver isso, porque não tem flash, né? você tem aquele pré-flash que fecha a pupila e você não vê mais aquele vermelho. Mas antigamente era muito comum. Você tirava a foto, você não tinha aquele flash antes e ficava a mancha avermelhada, que é o normal, né? O reflexo avermelhado acontece porque a luz bate lá na retina tem muito vaso e aí fica vermelho. E nas crianças que têm esse tumor, o reflexo fica branco. Por isso que a gente chama de leuco, que leuco é de branco, né? Coria. E aí você vê uma criança com um reflexo esbranquiçado e outro avermelhado. Então esse é um dos principais sinais que a gente usa para fazer o diagnóstico precoce desse tipo de tumor, que é o retinoblastoma. E quando você faz o diagnóstico precocemente, existem várias formas de tratamento, aí eu não vou me deter aqui as especificidades de cada um, mas você tem a possibilidade, às vezes, de preservar o olho da criança. Olha só. Porque quando você não consegue controlar a doença, quando ela já está muito avançada, você precisa retirar o olho da criança. Meu Deus. É claro que assim, um tumor, ele é muito curável, né? Esse tipo de tumor, e de fato, assim, se você retira o olho da criança, aquela doença não é herdada, e aí a gente entra na questão da hereditariedade, eu vou pegar esse gancho, né? Boa. Mas se a doença está só no olho, então, na verdade, você tira o olho e a criança está curada do tumor. Mas hoje não é incomum você já pegar doenças que estão para fora do olho. O tumor fica tão grande. É isso que eu ia perguntar. Que aí não adianta você só tirar o olho, você precisa tratar com quimioterapia, com radioterapia. E esse tipo de tumor é um tipo de tumor que tem muita relação com a hereditariedade. Às vezes no consultório, muitas crianças, muitos pais me perguntam essa pergunta que não se quer calar, né? o filho com câncer, ele herdou alguma coisa que fez com que ele tivesse o câncer, né? Então, para a grande maioria dos cânceres, isso não é verdade, né? Para a grande maioria dos cânceres da infância, a criança tem o câncer que a gente chama de esporádico. Não tem nada detectável assim, na família, né, que pudesse predispor aquela criança a desenvolver o câncer. Mas o retinoblastoma, esse câncer que acontece aí dentro do olho, ele tem já uma relação maior com a hereditariedade. A gente sabe que aí mais ou menos uns 40%, 50% das crianças que desenvolvem retinoblastoma, elas têm alterações em um determinado gene, que é o gene do retinoblastoma, né? A doença dá o nome ao gene, né? Olha só, e tem mutações nesse gene, e que essas mutações, em 30% a 40%, elas são herdadas. Então, e a tendência atual é isso acontecer cada vez mais, porque como você cura muito desses pacientes, então aquele indivíduo que foi curado, ele tem a predisposição a possibilidade de transmitir para os filhos. Né? Mesmo sendo curado, tem a porque está no DNA, está no gene. Está em todas as células. Tá. É claro que assim, ainda a maior parte dos retinoblastomas é esporádico. Isso que eu ia perguntar. A alteração só está no olho. Tá. Mas tem esses 30%, 40% aí que carregam a alteração em todas as células do corpo, né? E aí, por isso, ele tem essa possibilidade de transmitir a doença para os filhos, né? E é comum esse de olho? Não, ele está dentro aí dos menos comuns da infância, né? Ainda bem. E percebe, geralmente, quem nunca se ligou de fazer um exame assim, percebe só quando já está um pouco avançado? Ou hoje a gente se não tiver acompanhamento, no caso, um médico para chamar de seu, né? Hoje a gente tem, na grande maioria dos estados, a gente tem o teste do olhinho, que é feito logo ao nascimento, né? Tá. Então, nesses... é possível você detectar já ao nascimento, ou no período neonatal, né, até o primeiro mês de vida, essa alteração no reflexo ocular. Legal. E isso possibilita você fazer um diagnóstico super precoce. Não vai pegar todos, porque grande parte dos
dos retinoblastomas, ele acaba se desenvolvendo depois do período em que você fez o teste do olhinho, mas do reflexo pupilar. Mas já ajuda a você fazer um diagnóstico mais precoce. E aí aumenta a chance de você conseguir preservar o olho da criança, e principalmente preservar a visão daquele olho. Porque quando o tumor está muito grande, tumores muito grandes, quando detectados, às vezes o tumor nem é tão grande, mas a criança já está há tanto tempo com aquele olho não estimulado, com aquela retina não estimulada, que mesmo se você pudesse preservar o olho, a visão já estava comprometida. Né? É o raciocínio que você usa, por exemplo, quando você tem a perna você quebra a perna, você engessa, você fica sem usar aquela perna. Aí, quando você tira o gesso, né, a musculatura está atrofiada. A retina funciona do mesmo jeito. Se você não estimula, aqueles nervos ali, eles ficam atrofiados. Né? Interessante. Então, mas o grosso do que a gente chama muita atenção em oncologia pediátrica são os sintomas relacionados mesmo às leucemias agudas, porque ainda assim, em termos numéricos, quantitativos, que leucemia aguda da infância é curável assim em 90% dos casos. Olha, os países ricos curam hoje de cada 10, 9 crianças com leucemia aguda. Que notícia boa. Principalmente o tipo mais comum, que é a leucemia linfóide aguda. Aqui no Brasil, infelizmente, esse percentual é menor. Né? A gente tem uma série de fatores, e isso é motivo de muita discussão e motivo até de um outro encontro. Né? Que ótimo. Do porquê que as nossas taxas são menores do que as dos países ricos. Né? Mas esses 10%, porque a leucemia aguda é tão mais frequente que esses 10% já são a principal causa de óbito por câncer infantil, né? As crianças com câncer infantil, elas morrem muito mais por conta de uma leucemia aguda que não consegue ser curada, né? Do que por conta dos outros tumores que são menos frequentes. Então, por isso que a gente fica batendo nessa tecla. Olha, febre que não tem explicação, criança muito pálida, criança com dores recorrentes, a criança com muitos gânglios no corpo, assim, que não tem explicação, né? Gânglios que vão aumentando, chamam a atenção para uma possibilidade de uma leucemia na criança, e quanto antes tratar, melhor. Né? Mesmo naqueles casos mais avançados, a gente sabe que a gente consegue ainda curar. Então, não quer dizer que, demorou 1 mês, 2 meses para dar o diagnóstico. Não significa que... isso não significa que as chances delas serão nulas de tratamento. Mas é fato que o quanto antes você começa a tratar, a tendência é que os efeitos colaterais também sejam menores, porque a intensidade do tratamento tende a ser menor. Muito bom. E, doutor, esses casos que são curados, eles tendem a voltar ou não? Como é que funciona isso? A gente sabe que tem um percentual dos pacientes que são tratados que recaem. Né? Você trata uma vez, teoricamente, ao término do tratamento, você não tem mais a evidência de que a doença esteja lá, porém, um pouco tempo depois, e isso acontece, na grande maioria das vezes, dentro dos 5 anos, do início do primeiro tratamento, a doença volta. Cada tipo de doença tem um percentual de recorrência. Então, para leucemias agudas, por exemplo, a gente sabe que 20%, 30% elas vão recidivar. A doença vai voltar. E aí dá para curar de novo no começo? Exatamente. Quanto antes você consegue detectar a recidiva, também melhor, porque você consegue fazer um segundo tratamento. E aí você ainda tem chances de curar essa criança, de resgatar, que é o que a gente chama, em termos técnicos. E aí é por isso que, assim, as taxas de cura nos países ricos são de 90%, mas a gente sabe que dentro desses 90% tem um percentual de pacientes que foram tratados mais de uma vez. Né? Elas tiveram tratamento, fizeram o primeiro tratamento, se recidivaram, teve a possibilidade de fazer um segundo tratamento e ela
se curou com esse segundo ou terceiro, enfim. Tem vários passos de tratamento que você pode fazer no decorrer aí da evolução da doença, né? Que ótimo. Então Dá esperança, né, nesse momento tão difícil, porque Exato. deve cair o mundo, né? Que nem eu ansiosa aqui perguntando, imagina um pai e uma mãe numa situação dessa, Sim, né, doutor? sim. Porque assim, a gente já fica aqui curioso para perguntar, eu nem tenho filhos ainda, mas estou apaixonada por criança, mas assim, você imagina o pai e a mãe descobrindo um câncer, né? Eu costumo dizer que, assim, quando a gente faz um diagnóstico de câncer e a gente precisa iniciar o tratamento, Fala, a gente... papai, meu Deus. E a gente não trata só a criança, a gente tem que tratar a família inteira, o núcleo familiar. Então, eu sempre... quando a gente vai dar a notícia, a gente dá a notícia, é uma notícia que é ruim, óbvio, né? Ter câncer nunca é bom, né? Mas os números falam ao nosso favor. Então a gente cura a maior parte das nossas crianças, né? A gente não dá o diagnóstico e um atestado de óbito junto. Muito pelo contrário, a gente dá o diagnóstico, né? E uma esperança para a família. E é sempre muito importante a gente ressaltar que a gente precisa do apoio da família, né? O que vai impactar nas chances de cura da criança não tem relação apenas com a questão da equipe de saúde ou com a tecnologia. Tem a ver com a questão da aceitação da família, né, de que aquele problema existe, e na vontade da família de seguir o tratamento correto para aquela criança, junto com a equipe de saúde. Então, é um tratamento, ele é multidisciplinar, porque envolve vários profissionais da área de saúde, mas ele é um tratamento, ele envolve também a família. Ele envolve muita família. Sim. Antigamente, a gente tinha muita taxa de... a gente tinha um percentual significativo das crianças que elas faleciam por conta do câncer por abandono de tratamento. Olha. Né? E justamente por uma questão de desinformação ou por uma questão socioeconômica também. Também, né? Hoje, aqui no nosso país, a grande parte das nossas crianças são tratadas no SUS, né? E elas são tratadas no SUS muito porque as famílias não têm condição de arcar com uma saúde privada, né? E, enfim, já são famílias que têm um poder aquisitivo um pouco menor. Então, são crianças que, muitas vezes, dentro do SUS, né? Falando aqui do Sistema Único de Saúde, que elas já chegam com outros problemas, não só o câncer, já chegam desnutridas, né? Já chegam com uma má alimentação. E não há dúvida de que isso influencia, pode até não influenciar na questão do surgimento do câncer. A gente, como a gente estava conversando no início, para o câncer da infância, existem muita pouca evidência de que alguma exposição, né, tem relação direta com o surgimento do câncer. Mas não há dúvida de que uma criança bem nutrida, né, uma criança que se alimenta de forma saudável, ela tem mais condição de suportar o tratamento. Né? Crianças, uma curiosidade é que as crianças toleram muito mais dose de tratamento de, por exemplo, quimioterapia, do que adultos. Olha só que interessante. Até por isso que, por exemplo, vamos pegar a mesma doença, né, o mesmo nome, leucemias agudas, né? Que interessante. do adulto, são muito menos curáveis do que leucemias agudas da infância. Gente. Né? Parte disso é porque são doenças um pouco distintas na sua origem, né? Mas parte disso também é porque você consegue fazer um tratamento muito mais intenso na criança que jamais um adulto toleraria. Né? Isso por questões biológicas? Isso, por questões biológicas mesmo. A criança, como ainda está em desenvolvimento, claro, isso ainda está numa fase assim de que ainda precisamos aprender muito sobre a origem da doença e até do funcionamento do nosso corpo, né? Mas
O que a gente imagina é que a criança, como ainda está em desenvolvimento, as células ainda têm um potencial de recuperação maior. Forte, E aí ela consegue se recuperar mais do tratamento também. Não, e que esperança isso dá pra gente, porque a gente olha para um ser tão indefeso, né? E a gente fala assim, caraca, como é que eu vou ajudar a fazer? Mas Deus é tão bom que Ele já coloca Sim, lá dentro do corpo, exatamente. né? Pequenininho, força, né? E capacidade de vencer isso, né? Interessante. A gente hoje se preocupa muito com a questão, como a gente estava falando, dos efeitos colaterais ao longo prazo, né? Como conseguimos curar muito, então agora a gente pensa assim, bom, vamos continuar curando muito, mas vamos tentar fazer com que o nosso tratamento não traga tantos efeitos colaterais lá na frente, na vida adulta. Antigamente a gente fazia uso de doses cavalares de alguns quimioterápicos que a gente sabe hoje que, por exemplo, afetam a função do coração. Então, é uma criança que tratou, sei lá, para um câncer ósseo lá na adolescência. E antigamente a gente não tinha muito essa coisa de limite de doses, sabe? Porque também não se sabia o efeito ao longo prazo. E aí esses indivíduos eram tratados com essas doses muito altas e aí eram curadas do câncer e chegava lá nos 30 anos de idade com uma insuficiência cardíaca, né? Com a função cardíaca prejudicada, porque foi tratada com essas doses muito altas de medicamentos que a gente sabe que podem afetar a função cardíaca ao longo prazo. Então, o paciente com câncer, a criança com câncer, ela acaba se tornando um paciente do oncologista para sempre, né? Porque a gente precisa ficar seguindo esses efeitos colaterais tardios. Eu tenho pacientes que são adultos já, têm filhos, né? E você continua acompanhando justamente por conta disso. E quanto antes você detectar o problema, melhor, né? E para isso a gente precisa, de fato, de ter uma equipe que é multidisciplinar, né? Então, a gente precisa, dentro de uma equipe de oncologia, de ter a ajuda de um médico, de um cardiologista que vai ver a parte cardíaca, do médico dos rins, um nefrologista. A gente precisa de um suporte de equipe de terapia intensiva durante o tratamento, né? Pneumologistas também, porque alguns quimioterápicos acabam afetando os pulmões também, a função pulmonar. A gente precisa de muito auxílio da parte psicológica, do pessoal da psicologia, tanto para a criança como para a família da criança. Uma coisa que acontece muito, eu gosto sempre de ressaltar isso, é que a criança, ela, quando você dá o diagnóstico, os pais têm aquela tendência a sempre super proteger a criança e, às vezes, até esconder o diagnóstico da criança. Tudo bem assim, quando a criança não é muito novinha, ela acaba não entendendo, mas pela experiência, a gente sabe que mesmo crianças muito novinhas, ao redor dos 3, 4 anos, já tem essa noção do que acontece com o corpo delas. E é muito engraçado... As idas ao hospital, né? Ela vai percebendo. Exato. É muito engraçado quando a criança, às vezes, sabe mais do que os pais em relação à própria doença, tão novinha, né? Elas absorvem aquela informação e elas acabam meio que se acostumando, lidando com aquilo de uma maneira que muitas vezes mais positiva, né? é melhor do que a dos pais. Então, essa questão da informação, ela é importante para o público geral, por isso, né, que a gente está aqui hoje, mas é importante também para os familiares e que essa informação ela seja compartilhada com todos os membros da família, inclusive com o paciente. Né? No câncer do adulto. Né? E isso é um outro tabu também, porque acontecia muito também com
os cânceres dos adultos, né? Principalmente com aqueles indivíduos mais idosos, né? A família tenta esconder que, não, às vezes o paciente está num hospital oncológico, né? E a família acha que ele não sabe por que ele está ali, né? A mesma coisa a criança. E é fato que elas lidam muito melhor com essas dificuldades do que muito adulto. Olha só que interessante. Quanta coisa que a gente não imagina. E que importante falar sobre isso. Pode falar, doutor. É um universo um pouco paralelo em relação ao que é o universo do adulto. Olha só. E eu costumo brincar com os meus colegas de profissão que, assim, um oncologista de adulto, ele tem pavor de ver crianças com câncer e vice-versa. O oncologista da infância também tem pavor de ver um paciente adulto com câncer. É engraçado isso. Mas, interessante. Doutor, tem uma pergunta aqui do Márcio Sodré. Ele falou, bom dia. Meu bebê tem 2 anos e tem 2 bolinhas pequenas no pescoço. São bolinhas soltas e não são presas, enraizadas. Pode ser algo ruim? A médica falou que era um cisto. Aí você... Obviamente, cada caso é um caso, né? Podem ser cistos, realmente. Podem ser gânglios, né? O que a gente chama de linfonodo. Né? Que são estruturas no nosso corpo que elas funcionam meio que como um filtro, digamos assim, de infecções, de inflamações. É a famosa íngua, né? É muito comum na criança, nessa faixa etária aí, ao redor dos 2 anos, até a pré-adolescência, ter gânglios na região do pescoço. Né? É até mais comum do que cisto. Né? Então, o colega examina e ele vê se tiver dentro de uma região de cadeias linfáticas, que a gente chama, aí o mais comum é que seja gânglio linfático e assim, na grande maioria das vezes, a gente não tem com o que se preocupar. Principalmente nessa faixa etária aí. É diferente do adolescente, da criança maior já, que tem gânglios, né, esses carocinhos, são bolinhas que começam a aumentar de tamanho e elas ficam muito presas, assim, ficam fixas. É diferente dessa descrição que ele deu. Essa descrição que ele deu pode ser de um cisto mesmo, e aí o cisto não tem nada a ver com o gânglio, mas podem ser gânglios também que ficam soltinhos, assim, que você mexe e ele não parece estar fixo, as estruturas profundas. O gânglio que chama a atenção da gente, principalmente nos diagnósticos de linfomas, que são os cânceres dos gânglios linfáticos, né? Os linfomas são cânceres dos gânglios linfáticos, do sistema linfático. Esses gânglios dos linfomas, normalmente, eles começam a crescer, e uma das características deles é que nessas cadeias linfáticas, a gente tem vários gânglios. Aí um gânglio começa a juntar com o outro e forma um grande, que a gente chama de bloco ganglionar, que são vários gânglios juntos, e aí isso fica grande, fica duro, fica fixo. Então, isso aí tem que investigar. Pode ser que não seja câncer? Pode ser que não seja linfoma. Mas essa característica de gânglios que só aumentam de tamanho, que são duros, que são fixos, normalmente eles não são inflamados. São frios, né, que a gente chama. Você bota a mão assim, você não sente diferença de temperatura. Esses gânglios têm que ser investigados. Olha só. É claro que existem outras possibilidades com essa mesma descrição. Um exemplo que é uma doença até que a gente imaginava que ela não seria mais frequente, mas hoje está voltando aí, é a tuberculose, né? Tuberculose, às vezes, pode dar gânglios linfáticos com essas mesmas características, né? Não é um câncer, mas tem que ser tratado também. Então, é aquilo que eu falei no início. Aquilo que não está indo dentro do que é o habitual para uma coisa que não precisa de tratamento, ela precisa ser investigada para ser tratada. Muito bom. Doutor, e nós citamos aqui alguns tipos de câncer ósseo, né, do olho, e esses são os mais comuns, então, mais comum tipo, para as crianças. São as leucemias, os cânceres do sangue. Segundo lugar, ainda dentro da mesma classe assim, de tumores, seriam os linfomas. Leucemias e linfomas são cânceres que são tratados ali
de forma, digamos, mais ou menos semelhante, porque o que a gente chama de sistema hematopoético, que é o sistema que produz o nosso sangue, que compõe o nosso sistema sanguíneo, ele tem uma relação direta com o sistema linfático, que é esse que forma os gânglios, né? Formado pelos gânglios. Então, leucemias e linfomas a gente coloca dentro dos cânceres do sistema hematopoético, né? Então, esses são os mais comuns. Em segundo lugar, vem os tumores do sistema nervoso, os tumores cerebrais, né? Então, os cânceres da cabeça e da medula espinhal ocupam o segundo lugar em termos de frequência na infância. E aí, para esse tipo, foi muito boa a sua pergunta, porque para esse tipo de tumor, aí a gente tem uma outra série de sintomas que são característicos também. Então, exemplo, eu tenho uma criança que ela está dormindo mas pela manhã ela começa a se queixar de dor de cabeça e vômito. Esse tipo de sintoma, primeiro que assim, não é comum criança ter dor, acordar com dor. Né? Assim como é a dor de crescimento, que melhora depois que a criança dorme, né? Ela tem lá no final do dia e melhora depois que acorda. Dor de cabeça também, que a gente chama de cefaleia tensional, isso é comum na criança pequena, não é comum. Na adolescência, idade escolar, é até comum, até hoje em dia é mais comum do que antigamente. Essa dor de cabeça tensional, começa a tensionar demais a musculatura cervical aqui do pescoço, né? E isso dá uma dor irradiada. Em adolescente também é comum. É comum hoje em dia. Aumentou o estresse, a tensão. Exato. Né? Essa época de pandemia deve estar até mais comum. Mas a criança pequena, ela normalmente não tem dor de cabeça. E quando essa dor de cabeça, ela acorda a criança no meio da noite, e o mais grave, quando ela, ao amanhecer, começa a ter vômitos, isso é um sinal de que pode ter alguma alteração no sistema nervoso central, no cérebro. Né? Por quê? Porque com a presença do tumor ali, imagina você que o nosso sistema nervoso está dentro de uma calota craniana que não tem para onde expandir. Né? Então, tudo que cresce ali, mesmo que pequeno, acaba aumentando a pressão naquela caixa fechada ali, e esse aumento da pressão na cabeça acaba servindo de reflexo para o vômito. E geralmente quando dá essa dor de cabeça e vômito já está mais avançado ou ela pode já dar no começo? Olha, depende muito da localização do tumor. Isso é muito variado, mas o fato é que se tiver isso, tem que investigar. Não é incomum a gente, por exemplo, ter crianças que chegam já com pré-diagnóstico de um tumor cerebral, mas que alguns meses antes ou vários meses antes estavam sendo tratadas, por exemplo, para refluxo gastroesofágico, né? Que é uma coisa comum. Também acontece? Entendi. E, aliás, esses vômitos por refluxo talvez sejam até bem mais frequentes do que um câncer causando vômitos. Mas, se você está tratando uma criança com refluxo e não tem melhora, você precisa investigar mais. Né? Porque tem alguma coisa errada. A tendência é melhorar quando há esse refluxo. A tendência é com medidas medicamentosas ou de posição, né? É muito comum um bebezinho pequeno ter o refluxo, né? E só com as modificações não deixar a criança deitada logo que mama, né? Sim. Acaba melhorando. Na grande maioria das vezes é isso. Até porque a criança tem aquela capacidade de recuperação mais rápida, talvez, para as outras doenças, ou não? O refluxo nada mais é... Depende de cada caso. O refluxo verdadeiro, né, do bebezinho, ele nada mais é do que uma imaturidade das estruturas do trato ligado gastrointestinais. Né? Então, obviamente que conforme ela vai crescendo, a tendência é melhorar espontaneamente, independente de medicamento. Entendi. Né? E isso acontece para a maioria dos casos mesmo. Né? A criança com refluxo, não necessariamente ela precisa de tomar algum medicamento, precisa de fazer alguma coisa mais intempestiva. Entendi.
Mas se não melhora com o tempo e se não melhora apesar das medidas medicamentosas, aí você tem que investigar mais. Né, já pegamos vários casos que o diagnóstico ele foi mais tardio por conta dessa demora em se investigar. Né? Outra, relacionada também a tumores cerebrais. Ai, boa. Aquela criança com perda de equilíbrio. Uma criança que... Ou com uma criança que ela perde as capacidades neurológicas já adquiridas. Uma criança em desenvolvimento, né? Sentou, né? Andou, e aí já estava andando quase que normalmente e de repente começa a cair de novo. Né? Ou começa a mancar, ou começa a desequilibrar. Olha só. Então, essa perda de aquisições durante o desenvolvimento neurológico, ela também se torna uma coisa que chama atenção para você ter que investigar alguma coisa ali na cabeça ou na medula espinhal. Né? Tem alguns tumores que são relativamente dentro assim da raridade. Dentro da raridade, eles são os mais frequentes, né? Que são os tumores dessa região aqui de trás aqui da cabeça, que é o que a gente chama de fossa posterior. A gente divide as regiões ali do crânio em algumas partes, e a parte posterior aqui da região próximo da nuca, é o que a gente chama dessa fossa posterior. Ali está o cerebelo, que é uma estrutura dentro ali do nosso sistema nervoso que é responsável pelo equilíbrio. Então, tem tumores que surgem ali dessa região. E aí, quando você tem tumores surgindo ali, obviamente que a função fica prejudicada e a criança perde o equilíbrio. Né? Olha só. E esses sintomas em crianças pequenas são difíceis mesmo de você de chamar a sua atenção, porque ainda não tem, primeiro que não fala, né? Então ela não vai se queixar de coisa alguma para você. E segundo que é um período ainda de aquisições, então às vezes é difícil de você perceber que a criança que estava andando antes começa a cair mais e chamar a sua atenção. Né? E é por isso que a gente investe em educação continuada, né, junto aos colegas pediatras, né, porque às vezes mesmo para o profissional da área de saúde é difícil. Eu queria pegar o gancho em relação a isso, que é o seguinte, eu lembro que eu falei que o câncer da infância é pouco frequente. E para o colega pediatra é difícil de você colocar este diagnóstico lá no topo da sua suspeita diagnóstica para qualquer coisa, né? Fizeram um estudo norte-americano, antigo já, mas eles pegaram um pronto-socorro de um grande hospital norte-americano, um pronto-socorro pediátrico, e eles quantificaram quantas crianças com câncer chegavam naquele pronto-socorro e eram diagnosticadas com câncer na infância, né? Para cada um dos plantonistas daquele pronto-socorro. Meu Deus. E no final dessa contagem, eles chegaram na seguinte conclusão: cada pediatra daquele pronto-socorro diagnosticava um caso de câncer a cada 20 anos. Né? Então, quer dizer, não tem como a pessoa ser treinada, né, adequadamente treinada dentro de uma estrutura geral. Por isso é que é muito importante você ter um centro de referência, né, que tenha uma estrutura voltada para aquilo e que os casos sejam encaminhados para esses centros de referência. Verdade. Porque se eu estou vendo um caso hoje de câncer infantil, eu nunca vi um na vida, eu só vou ter a oportunidade de ver daqui a 20 anos. E eu nem vou lembrar, talvez, de que vi lá há 20 anos para trás. Não existe o que a gente chama de curva de aprendizado para aquele profissional. Pois é, verdade. Né? Daí a necessidade de você ter os centros de referência, que eles vão drenar todos aqueles casos
dessa doença, que é uma doença pouco frequente, mas aí sim, naquele centro de referência, você tem a oportunidade de treinar os profissionais para esse tipo de diagnóstico. E para o tratamento, que é um tratamento extremamente especializado. Especializado, exatamente. Muito especializado. E costumo dizer que o oncologista, ele tem que ser um pouco fora da caixa, sabe? Porque para a maioria dos medicamentos, a gente usa um medicamento no que a gente chama de dose terapêutica, né? Que é aquela dose que a gente sabe que ela vai ser eficaz, porém ela não vai trazer grandes efeitos colaterais. Boa. Um quimioterápico, ele é utilizado na dose tóxica. Sempre, né? Então, em geral, ele sempre vai trazer muito efeito colateral, porque ele precisa ser forte o suficiente para matar a célula do câncer. Meu Deus. Então, é muito difícil, até para os colegas de profissão, mas não da área da oncologia, lidar com esse tipo de tratamento que é muito tóxico, porém ele é muito eficaz. Olha, né? E é nisso que a gente pega quando a gente vai dar esperança para o paciente e para a família, quando vai dar o diagnóstico do câncer. Né? Temos uma notícia ruim, né? Óbvio, mas a gente tem grandes chances de tratar a sua criança de forma eficaz e de ele passar por esse período, né? Por essa luta, e no final estar curado daquele câncer. Olha só. Né? E que esperança, né, doutor? Sim. E graças a especialistas que se dedicam, né? O senhor hoje trabalha num grande centro de oncologia, né? Sim. E com certeza eu acho que você já atendeu e atende milhares de casos. E como que é essa experiência para você? Olha, ela é árdua, né? É difícil muitas vezes, né? Mas é muito bom a gente... Poder dar esperança, né? Não, e sabe uma coisa que é muito boa? É você poder, muitas vezes, encontrar aquela criança que você tratou lá atrás, já um adulto, com filho. Né? Recentemente eu encontrei num hospital uma profissional da área de enfermagem, e ela olhou para mim: nossa, eu conheço o senhor, né? Eu falei, da onde? Não, é porque eu fui tratar, eu tratei lá no hospital X com o senhor, lá, para um linfoma. E, quer dizer, hoje já é uma adulta, já, né, trabalhando, levando uma vida normal. Então, esse é o melhor troféu que a gente tem. É o que nos dá força para conseguir continuar a luta. Né? Assim como a gente sofre também, né, com a família. Né? Óbvio que alguns pacientes a gente acaba se apegando mais, outros menos, mas é sempre... A gente compartilha da dor do próximo, com certeza. Né? Mas nos dá muita satisfação ver os casos de sucesso. Não, e que esperança, né? Nesse caso, meu Deus, de poder trazer esperança, ser usado por Deus para trazer esperança, né, para a família. Doutor, tem uma pergunta aqui. É o pediatra da criança que encaminha para o oncologista pediátrico, ou a família deve procurar diretamente esse profissional? As duas coisas podem acontecer, né? O que importa é chegar, né? Mas na maioria das vezes, o que acontece? É um colega pediatra, realmente, que acaba já tendo contato com os serviços de oncologia, que acaba encaminhando para nós, né? Mas nada impede de, por exemplo, uma família, às vezes, está com uma criança, mas às vezes passa pelo profissional, o profissional também não se atenta para alguns sintomas que podem ser compatíveis com o diagnóstico, e a família vai ao encontro direto do oncologista. Legal. Eu prefiro dar uma notícia de que, olha, realmente a gente tinha essa alteração aqui, mas isso não é câncer. Né? Eu prefiro dar essa notícia 1 milhão de vezes e encontrar um caso de câncer e tratar de forma
precoce do que o contrário, do que não ver nenhum e aí perder aquele um que eu poderia ter detectado depois de ter visto 1 milhão. Né? Verdade. Porque é uma doença curável, né? Na grande maioria das vezes. É claro que a gente tem situações que, infelizmente, a gente não consegue. Mas os números falam a nosso favor. É nisso que a gente tem que se pegar. A gente cura bem mais do que não curamos. Uau! E você vê, a gente começou o programa de uma forma assim, falando, gente, falar desse assunto, até eu fico preocupada, né? Porque como é que a gente vai falar desse assunto, né? Eu acho que isso é uma reação normal, né, das pessoas, mas nos trazendo números, esperança, né? Deus colocou nos profissionais da ciência, da saúde, esse cuidado, né? Então, é muito gostoso de ver que nós temos esperança e, principalmente, alertar, né, doutor? Falar da importância de ver com antecedência, de cuidar da sua criança, de ir no médico, de prestar atenção, né? E muitas pessoas têm gostado aqui, as pessoas estão comentando muito no chat aqui sobre a importância de falar disso. E eu queria te agradecer, doutor, muito por ter vindo aqui, dedicado seu tempo, que é precioso, né? Assim, abrir sua agenda para a gente e falar desse tema tão importante. Olha, foram falado coisas importantíssimas que eu nem imaginava aqui. Eu espero que seja o primeiro de muitos, se tivermos mais oportunidades. Sim, né? Fica o convite aqui também. Mas eu espero que muitas pessoas tenham sido ajudadas, alertadas através. Vai ficar disponível depois, viu, gente? Mas eu queria lhe agradecer, doutor, por tanta informação preciosa que o senhor, profissional excelente da área, trouxe para a gente nessa manhã. Muito obrigada de coração. E queria pedir para o senhor também deixar uma mensagem para quem está ouvindo, quem vai ouvir futuramente, por favor. Eu que agradeço, Lídia, o convite, a oportunidade de poder falar para você e para os seus espectadores aí sobre esse tema. Eu acho que a gente tem aí, a nossa equipe tem uma programação aí de fazer uma espécie de educação continuada mesmo. Acho que é mais importante até do que a gente ter. Porque a gente tem, por exemplo, agora em setembro é o mês do que a gente chama de Setembro Dourado, que é o mês de conscientização sobre o diagnóstico do câncer infantil. Né? Mas eu acho que para um tema que tem tanto tabu, é muito mais útil a gente fazer uma espécie de educação já constante, mais rotineira, né? Porque acho que quanto mais gente tiver informação útil, né? Informação embasada, né? em literatura, embasada em ciência, melhor, né? Eu costumo dizer assim que a gente brinca, né, dentro da medicina, o Dr. Google. O Dr. Google, o problema do Dr. Google é que a informação, ela não é... Primeiro, às vezes ela não é fidedigna, né? E muitas vezes ela não se encaixa naquela situação daquele indivíduo que você está estudando. É arriscado. Exatamente. Cada caso é um caso. Por isso a importância de um profissional de saúde, isso para qualquer área do conhecimento, né? Mas a importância de um profissional bem treinado, de um centro de referência para poder orientar aquele indivíduo, aquela família, frente a um diagnóstico qualquer que ele seja. Então, para qualquer dúvida em relação a questões da área médica, o meu conselho é que, assim, óbvio, procure informação na internet. A informação é útil a pessoa pegar informações, obviamente boas informações, né? Mas levem essa informação para o seu médico, ou o seu profissional da área de saúde que está tratando daquela condição, para discutir com ele a melhor forma de levar aquela informação em consideração ou não. Muito bom. Então, eu agradeço aí a atenção dos seus espectadores, a oportunidade de estar aqui, e vamos com certeza aí elaborar outras pautas aí para a gente conseguir trazer mais informação aí pro público. Ai, que ótimo, doutor. Nossa, a gente que agradece de todo o coração, porque é muito importante ter um profissional igual o senhor. E apareceu aí o telefone do doutor, quem quiser entrar em contato é do lugar onde o senhor trabalha, né? O 3003
6424. Quem quiser mais informações pode entrar em contato lá, agendar, né, com o doutor, que com certeza vai ser importante tomar esse cuidado, né, doutor? Isso. Obrigada, doutor. Obrigado. E até a próxima, então. Até a Muito próxima. feliz por ter aceito mais um convite. A gente vai trazendo aí. Pode deixar comentários também sobre assuntos que vocês querem saber, falar, porque a gente fala. Doutor, muito obrigada. Obrigado, Lídia. E a gente vai agora ouvir dica de saúde com a Ilnara também. Vamos ver o que a Ilnara trouxe pra gente continuar cuidando bem do nosso corpo. Fala aí, Will. Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao quadro Vida Saudável. E o assunto de hoje é 5 motivos por que você não consegue emagrecer. Motivo número 1, você pula as refeições. Sabe, café da manhã, almoço e janta, você sempre pula uma delas. E também não faz um lanche no meio delas. Então, isso daí te prejudica no emagrecimento. Motivo número 2, você segue dietas absurdas na internet, como por exemplo o jejum intermitente. Faça acompanhamento com um nutricionista, com um personal trainer, porque eu tenho certeza que você vai conseguir ter um bom resultado. Motivo número 3, você bebe pouca água? Lembra, você tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Lembra, deixa uma garrafa perto de você, se esforça que dá certo. Motivo número 4, você não tem um gasto calórico significativo no seu dia. Por exemplo, você consome 1000 calorias na sua alimentação e você só gasta 200. É muito baixo, por isso que é importante você ter um acompanhamento com o profissional da saúde. E motivo número 5, você não tem paciência para o resultado. Sim, resultado demora. Emagrecer com saúde leva um tempo, então é necessário você ter paciência para esse processo. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Compartilha com seus amigos, marca eles aqui nos comentários. Tchau! Tá. Muito bom, gente. Que entrevista. Compartilha depois. Lá no IPP Play, sobe todos os vídeos que a gente tem aqui, todo o conteúdo. Então, compartilha com quem tem criança, com pais, avós, com quem você conhece que cuida de criança para assistir esse programa, gente. É muito importante e informações riquíssimas, preciosas, que dificilmente, como o doutor falou, às vezes a gente busca na internet, né, e não busca informações tão baseadas, tão profundamente, tão importantes assim. Então, compartilha, depois vai lá no IPP Play, busca amanhã IPP com o tema, né, de hoje, e aí você encontra e compartilha com quem tem filhos pequenos. Vamos cuidar das nossas crianças, gente. E vamos lá, tem notícia também. Vamos ver quais as notícias de hoje. Vamos lá. Os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros têm um compromisso sério neste final de semana, que é a eleição dos diáconos e um presbítero. E a gente preparou uma reportagem para falar sobre isso. A eleição será no sábado, dia 31 de julho, da 1 às 6 da tarde, e no domingo, 1º de agosto, das 8 ao 12h30 e das 13h30 da tarde às 7 da noite, nos auditórios 1 e 2, que ficam em frente à entrada do templo. O resultado será por maioria simples, ou seja, dos 2 candidatos ao presbiterato, o que tiver mais voto será eleito, e dos 20 candidatos ao diaconato, os 15 que tiverem mais votos vencem. A importância desse evento, que será realizado no dia 31, a partir das 13 horas, será sábado e domingo, é de suma importância, porque a Assembleia da Igreja, que foi convocada, fica à vontade da Assembleia de eleger esses oficiais. Nós teremos até 15 vagas ao diaconato e uma vaga ao presbiterato. Então, inicialmente, eu pediria a todos os irmãos da igreja que estivessem orando para esse evento, porque a escolha nós fazemos, mas quem age no coração de cada um é Deus. Então eu peço à igreja que esteja orando, que a igreja esteja participando, porque essa fase dessa assembleia é a vontade da igreja, elegendo esses oficiais.
A tecnologia que será utilizada nesta eleição já faz parte da votação em outras igrejas presbiterianas do país e foi aprovada pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você entrará no auditório, irá se identificar e assinar a lista com o seu nome. Na sequência, o mesário fornecerá uma senha e te indicará a mesa de votação. Nesta mesa haverá um QR Code. Apontando a câmera do seu smartphone, automaticamente você será direcionado para o site da votação. Preencha com a senha obtida e vote nos candidatos de sua preferência. Você poderá escolher uma única vez um candidato a presbítero, dos 2 que estão concorrendo, e até 15 candidatos a diácono, dos 20 que estão disputando as eleições. Essa pandemia trouxe essa realidade nova, né, com relação a isolamento e tal. Então essa nova metodologia é uma metodologia segura, aprovada pelo Supremo Concílio, e nós vamos aplicar ela aqui. Será costumeiramente como os demais, a pessoa vem aqui à igreja, a votação não vai ser fora da igreja, dentro da igreja, ela vem, é recebida pelo diácono, direcionada para que ela assine o seu nome dentro da lista de chamada, e o mesário direcionará ela para a cabine, entregando uma senha para ela. Aí, a partir dessa senha, ela terá início a votação. Dentro do espaço que nós separamos para a votação, terá algumas mesas com um QR Code. Então, a pessoa apontará a câmera dela para esse QR Code e será direcionada para um site, um link, para a votação. Ela coloca aquela senha que ela ganhou do mesário e aí ela inicia a votação. Ela pode escolher até um presbítero e até 15 diáconos. E aí é só votar e simples, aí acabou a votação. O processo de votação seguirá todos os protocolos de biossegurança, com a aferição de temperatura, uso obrigatório de máscaras e a oferta de álcool em gel. É importante que todos os membros comungantes compareçam e votem. Sem dúvida nenhuma, nós vamos estar seguindo o protocolo rigorosamente como a gente tem feito nos cultos, nas atividades da igreja. Olha aí, compromisso sério marcado para esse final de semana, então, para todos nós presbiterianos, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? E é isso aí, gente. Olha só, hoje à tarde, a Conversa da Tarde está com um tema tão importante. Já tem aquela coisa que você quer mudar em você e você acha que não consegue? O tema de hoje é esse, você consegue mudar. E o Marcos Melo, que apresenta o programa, deixou um recadinho para a gente. Você consegue mudar. Esse é o tema do Conversa da Tarde de hoje. Para você que já passou por várias tentativas de mudança e se sente frustrado por não conseguir ver na sua própria vida mudança de atitudes, nós vamos ter um bate-papo aqui nessa tarde, sempre à luz da Bíblia, para conversarmos sobre isso. O Conversa da Tarde começa às 1h30, ao vivo, logo após o Notícias do Bem. Eu espero por você. Até lá! Quero assistir esse programa. Sempre tem alguma coisinha que a gente quer melhorar, mudar, né? E se não tiver, alguma coisa errada tem, porque a gente tem que melhorar todo dia, né? O processo de nos parecermos mais com Cristo, todo dia, ele é crescente, então não para. Se não tiver nada, né? Se você não sabe nada que você precisa mudar, então alguma coisa a gente tem que buscar, perguntar para o Espírito Santo revelar para a gente, né? Porque sempre tem algo para melhorar. Quero ver esse programa. Marcos, obrigado. Hoje à tarde, 1h30, na Conversa da Tarde. Vamos lá. Dá parabéns para os aniversariantes do dia. Hoje, quem está de aniversário é a Alessandra Pedro, o Cícero José, o Éster Augusto, o Júlio César, a Laura Corrêa. Como hoje é sexta-feira, vamos falar dos aniversariantes de amanhã. Davi Sarlo, Dayara Rosa, a Flávia Almeida e a Kessia Fontes. E a Lívia Mendes também. Lívia, parabéns, que Deus abençoe vocês. Que seja uma comemoração, vibre, comemore, agradeça a Deus pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida por quem Ele é, né? Que Deus abençoe. Ficamos por aqui, bom final de semana, mas continua Notícias do Bem agora com Roberto Quirino e Tainá Félix e depois Conversa da Tarde, como nós falamos aí. Fiquem com Deus, bom final de semana e até segunda-feira. Espero por você.